na segunda carta do apóstolo Paulo, pensando sobre esses últimos dias, porque esses últimos dias, Pedro, esses últimos dias e a promessa da vinda do Senhor serve para alimentar a nossa fé. E como nós sempre cantamos, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Então, aqui na carta do apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3, nós vamos ler até o versículo 13, diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação. Então, é uma carta exortativa, o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas lá atrás, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque vocês ficam falando isso, Jesus está voltando o tempo todo, e falando, e os escarnecedores continuam dizendo: onde está? Quanto tempo? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Milhares de anos. Eles voluntariamente ignoram isto. Voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste a terra, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. O dilúvio aconteceu? Aconteceu. Há provas científicas? Há. Há provas históricas? Há. Então, em determinado momento, houve um dilúvio na dispensação da história de Deus com os homens. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o quê? Para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo. Deus é longânimo. A longanimidade dEle é baseada na sua benignidade. Para quê? Para convosco, não querendo que alguns se percam. Portanto, Ele trabalha dentro da sua própria longanimidade, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Outra tradução diz, estrepitoso estrondo. Então, um grande estrondo. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, viver uma vida verdadeira, viver uma vida cristã verdadeira em Cristo Jesus, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de
Deus, em que os céus em fogo, aí ele fala em fogo novamente, e a temperatura está aí, 45 graus, e a terra está gemendo, e todos os sinais estão aí, contudo, se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Podeis sentar. Então está aqui. Então, pastor, eu anotava pelo menos 5 sinais hoje da vinda do Senhor Jesus nesses últimos dias. Porque está aí. Os sinais estão claros. Contudo, como diz lá o profeta boiadeiro, plantador de sicromo, os sícromos, o profeta Amós, como foi lido aqui na abertura do culto, e o Espírito se comunicando conosco. Então, o primeiro sinal que eu anotei aqui são sinais espirituais. E dentre esses sinais espirituais, o primeiro é Israel. Israel é o relógio de Deus. Então, essas guerras e esses conflitos, Israel, atualmente, que se agravam e se alargam, e caminham para uma larga escala, é um sinal claro, porque a Bíblia fala sobre isso, os profetas falam sobre isso, que em determinado momento as nações marcharão contra Israel, determinadas nações especificamente, e isso já está estabelecido. Há uma fúria contra Israel. Israel vive, digamos assim, com a cobertura da sua própria tecnologia, porque os mísseis em direção a Israel são constantes. Então, eles têm lá o cinturão de Davi, a defesa de Israel pelo exército. Mas nós cremos que ali também está presente uma defesa espiritual, debaixo do que a Bíblia fala. A Bíblia, ela é um livro histórico, mas ela é um livro de inspiração divina, e nos revela essas coisas todas. Então, Israel, que é menor do que Sergipe, cercada por países árabes, irmãos, se isso não chamar atenção, eu não sei mais o que chama, contudo, porque os árabes rangem os dentes em relação a Israel. O Irã já declarou que Israel deve ser exterminado do mapa, mas, milagrosamente, Israel subsiste. E a Bíblia diz que em determinado momento terá isso um clímax. E esse clímax será as nações marchando contra Israel. Isso é sinal dos tempos, porque Israel é o relógio de Deus. Israel é o relógio de Deus. O segundo sinal, dentro do sinal espiritual que eu vejo, é a igreja. Olhem para a igreja. Porque se Israel é o relógio de Deus, a igreja é o termômetro. Porque a igreja, ela vive sob a égide do penhor do Espírito. E a igreja vive hoje, literalmente, uma frieza espiritual terrível. Os púlpitos estão contaminados por uma série de situações.
profanados, descaracterizados. Milhares de crentes nominais, mas poucos são aqueles que têm um verdadeiro compromisso com o Evangelho. Poucos são aqueles que se colocam, como diz aqui o apóstolo Pedro, numa vida piedosa, sincera. Poucos têm um discernimento espiritual. O que nós temos visto por aí, frieza espiritual, que é um sinal muito evidente na igreja. Os púlpitos estão profanados. Se fala de tudo nos púlpitos, menos da centralidade da palavra. Não se fala do pecado, não se fala da busca por uma santidade, por um compromisso com Jesus. Falsos pastores. Jesus diz lá em Mateus 24, e virão muitos. E ele coloca no superlativo várias vezes, muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos falsos apologetas, muitos, sem compromisso verdadeiro, vivendo um egocentrismo terrível. Não há centralidade de Cristo na palavra, não há centralidade do Evangelho e da cruz do Senhor Jesus. Falsos mestres, falsos profetas e a escassez da palavra. Porque quando há escassez da palavra, e especialmente da palavra profética, o povo se corrompe. E os púlpitos estão prostituídos e corrompidos. Há uma apostasia da verdadeira fé e do verdadeiro Evangelho de Cristo. Basta olharmos para o cenário que se chama igreja, e basta olharmos para o cenário que se chama Israel em conflito. Enquanto nós estamos aqui, Israel vive em conflitos terríveis com outras nações. Isso chegará a um ponto. O primeiro-ministro de Israel foi discursar agora na ONU, muitos viraram as costas e saíram do plenário. Isso vai chegar a um ponto em que haverá, de fato e de verdade, como a Bíblia diz, uma marcha das nações contra Israel. O segundo sinal que eu coloco aqui é um sinal geopolítico, ou político em larga escala. Há uma polarização, irmãos, exacerbada das ideologias políticas. E Jesus fala lá em guerras e rumores de guerra. Basta a gente pensar de que apenas os Estados Unidos, com um apertar de um botão daqueles, tem condições de destruir o mundo centenas de vezes. A Terra assume um louco qualquer no comando daquele país ou daquela nação, e de uma hora para outra ele tem a chave, a senha de um botão que explode o mundo. A Inglaterra também tem, a Rússia por seu lado, a Coreia do Norte e todos os países chamados países que são potências bélicas. Isso está aí latente, está aí. Contudo, nós estamos psicoadaptados, ninguém vê. E o profeta Amós continua dizendo, olha, as coisas estão aí. É como o pastor disse aqui, Deus mostrando, olha, mostra aqui, mostra ali, é aquela, se a gente puder dizer, é aquela agonia do próprio Espírito de Deus em se fazer revelar, para chamar a atenção do povo para o que está próximo a acontecer. Terceira sinal, a natureza.
a natureza geme, aguardando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. A natureza geme, os mares bramam, os rios gritam por socorro, o meio ambiente está completamente pervertido. Aliás, desde a queda do homem, quando a maldição veio sobre a terra, e que vieram os cardos e abrolhos, esses cardos e abrolhos estão contaminando, estamos chegando lá no clímax. Irmãos, digamos que o que nós estamos falando aqui com base bíblica não se consuma, mas a própria ciência já está dizendo aí que a Terra, como planeta, ela não se sustenta mais do que 30, 40 anos. A Terra está em exaustão, exaustão. As geleiras estão derretendo, comprometendo os oceanos. As florestas estão ardendo em fogo, queimando. A terra grita por socorro. Os mares completamente comprometidos. Por isso que se fala em emergência climática. Ei, preste atenção. Quando a ciência fala em emergência climática, é porque nós estamos caminhando para o fim. Eu hoje oro pelos meus netos, porque 30 anos passa num piscar de olhos. Quanto tempo nós estamos aqui, pastor? 16 anos. Eu lembro quando esse teto, que agora foi reformado hoje, um dia eu cheguei aqui e tinha um buraco e a chuva caía torrencialmente. E nós correndo para poder, sobe no telhado e tampa daqui, tampa dali. Isso já faz quanto tempo? 15 anos. 30 anos. A ciência está dizendo, 30 anos. Porque ela está em exaustão, ela não aguenta mais. Os passarinhos já estão gorjeando e gritando por socorro. Os animais estão invadindo os centros urbanos, as florestas. Ou vocês não estão sentindo? Alguém aqui tem sentido calor aqui no Cerrado Goiano? No Mato Grosso? Os rios da Amazônia? Então preste atenção. Isso fomenta vírus, viroses terríveis. Então, sinais da própria natureza. Romanos 6, 18, 23. A natureza geme. Coloca aí, Romanos 8, 18 a 23. O que é que diz o apóstolo Paulo? São sinais colocados aí na própria natureza. Quem achou? Quem quer levantar e ler esse texto aí? 8, 18, 23. É. 8, 18 a 23. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito,
gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Claro, a natureza geme, e não só a natureza, os montes, as montanhas, os rios, o sol, a lua, as estrelas estão gemendo, como nós também, que temos as primícias do Espírito e que temos o discernimento da palavra de Deus, aguardamos com expectativa essa manifestação da redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias O quarto sinal, a perversão do homem contemporâneo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Quem pode ler bem alto aí, como o pastor fez aqui? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de 1 a 5. É lá no fim. Glórias a Deus. Posso ler de novo? Pode ler, pastor. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens... Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. É o perfil do homem do século 21. É verdade. Mau, jactancioso, orgulhoso, vaidoso, egocentrista, narcisista, implacável no ódio, no rancor. Veja as políticas aí. Um candidato vai para um debate, o ódio toma de conta e a contenda vira ringue. É assim que nós estamos vivendo. E aí ele diz, vivendo uma vida de piedade falsa. Falsa. Aí ele está falando dentro dos nossos círculos cristãos. Então isso também é um sinal, essa perversão do homem moderno é um sinal claro da proximidade da vinda de Jesus. Quinto sinal que eu vejo é a internet como instrumento de manipulação e dominação do homem. Sabe por que eu coloquei esse como sinal? Porque a internet é um recurso tecnológico que ajuda muitas pessoas, que pode vir para o bem, pode facilitar muitas coisas, inclusive torna o homem autômato, porque qualquer dúvida vai no Google. Quer dizer, a cultura do Google. As pessoas não leem mais, nem a Bíblia. Se você perguntar numa igreja quantos livros tem a Bíblia, coisa simples, as pessoas não sabem. Quantos são os profetas do Velho Testamento? Não sabem. Porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é uma inspiração divina. Você vai a ela, ela traz uma interpretação hermenêutica. Você vai, questiona a própria palavra para que seja instruído, e ela vai te revelando coisas e mais coisas. Ela te entrega respostas às suas dúvidas. Então, sem a palavra de Deus, é o caos. Sem a palavra de Deus, para nós, e acabou. Foi-se a glória de Deus, como foi na época de Eli. Havia escassez da palavra, não havia mais sermão expositivo,
não havia mais inspiração de Deus na palavra, não havia mais palavra profética para tocar. Irmãos, a palavra de Deus é consolo, é conforto, é óleo de azeite para confortar, mas a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus arde, a palavra de Deus incomoda, a palavra de Deus confronta, a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é pão que alimenta. Nós não conseguimos subsistir sem o alimento, sem a palavra de Deus para nos confortar e nos alimentar diariamente. A palavra de Deus é espada, espada penetra, espada fura, vai na divisão da alma, separa corpo, alma, espírito e medula, vai na subdivisão do ser pleno do homem, e não há nada que possa fugir da palavra de Deus e da consciência do Espírito Santo. Então essa palavra, ela tem que alcançar os corações e provocar desconforto mesmo nas pessoas. Mas hoje, o que há é mamão com açúcar. E isso não vai trazer metanoia, mudança, compromisso, porque o verdadeiro evangelho tem que tocar no coração das pessoas. Foi assim que eu aprendi, aqui, no convívio com esta igreja, desde tempos atrás, que estão passando rapidamente. E é assim que eu tenho levado essa mesma palavra aos quatro cantos por onde ando aí, anunciando a verdade do Senhor. E a internet, que é um facilitador, mas ela apressa também essa questão do final dos tempos, escatológica. Além da distração tremenda que ela traz, essa cultura rasa que ela nos submete. Quem quiser superar isso, tem que superar essas coisas. Hoje, por exemplo, eu escrevi um artigo, mandei para o jornal, sobre jogos. Eu fiquei perplexo, pastor, porque antigamente era o jogo do bicho, era aquele dos 3 palitos na mão, dos golpistas na rodoviária. Mas eu fui ver, o primeiro samba brasileiro era que o chefe da polícia, pelo telefone, manda avisar que lá na Carioca tem uma roleta para jogar. Então havia uma promiscuidade entre o chefe da polícia e o jogo, e o crime. Agora, como diz o Ronaldo na propaganda, o jogo é outro, é nos iates, é no meio dos grandes cantores famosos. Vocês sabem, escute aqui, vocês sabem quanto que se gastou em apostas virtuais no Brasil só no mês de agosto? 200 e tantos bilhões! Bilhões! Foram fazer uma pesquisa agora de quem recebe Bolsa Família, que são pessoas carentes. Só nesse mês, 5 bilhões e tanto que os recebedores do Bolsa Família gastaram em apostas. 30% dos brasileiros estão endividados, pegando empréstimo no banco para fazer apostas. Aí eu pergunto no artigo, é jogo de sorte ou de azar? Jovens de 18 a 24 anos, viciados, cronicamente viciados, patologicamente viciados, e quando vem a frustração, o quarto fechado, os jogos e a distração da internet, as tentativas de suicídio. São milhares e milhares e milhares que estão caindo nessa esparrela. Mas além de tudo isso, facilitou o cumprimento do 666, porque está tudo controlado.
É muito fácil. Aquilo que nós imaginávamos antes. Como que seria isso? A gente perguntava. Que eu não vou poder comprar, eu não vou poder vender, eu não vou poder negociar. Agora, está aí, muito fácil. Porque se não tiver a rede da tecnologia dentro do contexto, você não faz absolutamente nada. Então a internet também é um sinal escatológico para o cumprimento da palavra de Deus, porque a ciência corre atrás da palavra de Deus. Os últimos dias estão aí e Jesus está voltando. Agora, no meio de tudo isso, eu tenho uma notícia excelente para você. Eu anotei aqui, temos uma boa nova, uma boa notícia, o arrebatamento da igreja. Porque a igreja não passará pela grande tribulação. Nós seremos arrebatados disso tudo. Por isso é que essa mensagem, ela traz fé e esperança. E por isso que o apóstolo Pedro diz que em determinado momento, muitos estarão dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Mas nós confiamos no Senhor, porque Ele é fiel e verdadeiro, e Ele não mente, e Ele prometeu, e Ele virá. Agora vocês imaginam este mundo sem a igreja e sem o Espírito Santo? Porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito de Deus sobe com a igreja, e nós seremos alçados aos céus com Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso que nossa esperança é na glória do Senhor. E quando a gente vê essas coisas acontecerem, a gente levanta a nossa cabeça, porque é de lá que virá a nossa redenção. E aí Amós diz, te prepara, Israel. E como Amós diz, Israel, eu digo, te prepara, igreja, para te encontrar com o teu Senhor. Como você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? Como está o teu compromisso com Cristo? Como está o Evangelho no teu coração? Como está a tua família? Como está a tua casa? Te prepara, igreja, para te encontrar com o teu Senhor. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando eu estava preparando essa mensagem para trazer aqui para a igreja, Deus me levou em espírito a um salmo, que eu queria terminar a nossa participação aqui nessa ministração, com esse salmo, para a vida de cada um, porque para mim esse salmo, ele é um baluarte de fé. Eu já escrevi um livro, em que esse salmo é um capítulo todo do livro, porque ele nos dá uma fé e segurança no Senhor Deus, diante de tudo isso que nós estamos passando. Irmãos, a terra vai pegar fogo. Alguém tem dúvida disso aqui? Vai queimar. Os elementos ardendo se fundirão. Os rios estão secando. Os botos estão gritando sem água. As baleias e por aí vai. Mas o Salmo 46, para nós terminarmos, e eu queria que você se colocasse em pé, porque quando nós terminarmos, nós vamos orar. E esse Salmo, ele nos dá segurança no Senhor, ele nos dá segurança em Deus, e ele nos dá segurança na promessa de Jesus, que ele vem resgatar a sua igreja. Jesus vem resgatar a sua igreja. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Irmãos, eu sei que você está em pé, mas medite aqui comigo, ele é presente na angústia? Ele é bem presente. Eu acho isso lindo, porque a Bíblia você não tira nada que ela coloca. Se ela colocou, tem algo. Então, meu irmão,
Deus é bem presente. Ele não é só presente, não. Ele é bem presente nesses momentos de angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. É o que nós estamos vendo. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Aleluia. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, e Yahvé Sabaoth está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai essas coisas todas que acabamos de falar. Contemplai as obras do Senhor, o que Ele tem feito, as desolações que Ele tem feito sobre a terra. Vinde, contemplai, é o chamamento de Deus, como fez na abertura do culto, para que todos possam prestar atenção, que o fim se aproxima. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. E vocês, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra, porque no final todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, todos confessarão que Jesus é o Senhor. Aleluias. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Diga assim: o Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio e fortaleza. Aleluia. Todas as vezes que eu entro assim num grande aflição e grande dificuldade, eu me lembro desse salmo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os montes podem se precipitarem para os mares, as guerras podem soar em toda a terra, as nações marchando contra Israel, a manifestação da natureza gemendo, as desolações sobre a terra, mas o Senhor dos exércitos está com o seu povo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai bendito, Pai querido, Deus todo-poderoso, Deus dos patriarcas de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos juízes, Deus dos profetas que nos alertaram em tempos imemoriais, ó Deus, em tempos históricos, anunciando a Cristo, já anunciando o Filho do Deus vivo, Deus dos discípulos, Deus dos apóstolos do Senhor, Deus da igreja primitiva, o nosso Deus que está aqui conosco nessa noite, pelo seu Santo Espírito. Ó Deus, o Senhor tem nos avisado, pela boca dos profetas, pela boca dos pastores, pela boca dos louvores, que o Senhor vem buscar a sua igreja, e a tua igreja que confia no teu nome, que confia na tua palavra, continua dizendo: ora vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor, vem mesmo Senhor, nós desejamos a tua vinda Senhor, a nossa
nossa esperança não está aqui neste mundo, a nossa esperança está proposta contigo nos céus. O Senhor vem descendo sobre as nuvens, a tua igreja subirá, nós cearemos contigo naquele dia, e a nossa casa está guardada na Jerusalém celestial. Aleluias, aleluias. Pai, o mundo está transtornado, ó Pai, mas há um povo que clama pelo teu nome, um povo que é guiado pelo teu Espírito. Ó Espírito de Deus, conforta a nossa alma. Espírito de Deus, dai-nos visão profética. Espírito de Deus, dai-nos olhos bem atentos. Espírito de Deus, alarga o discernimento do teu povo, ó Pai. Rema lashui alabasui. O Senhor diz: eu não quero que nenhum se perca. Eu não quero que nenhum se perca. Como orava a minha mãe, nenhuma unha ficará no Egito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E as palmas são para ele, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que já está vindo buscar a sua igreja. Aleluia.